Convidada: eu quero mencionar algumas lindas coisas que aconteceram. Em janeiro, eu basicamente larguei a minha carreira e o meu trabalho, desisti da luta e comecei a realmente explorar a liberdade e a alegria e todas as coisas que eu realmente aprendi nos ensinamentos. E nesse processo eu decidi fazer uma busca pelo nome Abraham Hicks dentro de uma área de 5.000 quilômetros em um site de relacionamentos. E esses 3 perfis apareceram e eu acabei conhecendo este lindo homem com quem estou aqui hoje. Simplesmente continuou a ser essa maravilhosa jornada. E recentemente, Abraham, nós temos uma breve pergunta para você. Qual é a diferença entre desistir da luta e fazer as pazes com o que está manifestado? Convidada: eu acho que provavelmente é a mesma coisa. Abraham: se você torna a mesma coisa. Nós queremos que seja a mesma coisa, porque fazer as pazes com o que está manifestado faz você desistir da luta. Mas às vezes, quando as pessoas dizem eu estou desistindo da luta, elas tentam se afastar de coisas indesejadas, e nessa tentativa de se afastarem de coisas indesejadas, elas estão reconhecendo a existência das coisas indesejadas e, portanto, não desistiram da luta, e isso então meio que as segue. Convidada: eu acho que seguiu, mas assim mesmo eu estou envergonhada de ter aprendido sobre a lei da atração em 1986. Eu acho que a luta tem me seguido com aquele mesmo... Abraham: nós apenas queríamos apontar isso. Convidada: sim, obrigada. Na verdade, o meu corpo meio que acabou de dizer, eu não consigo mais ficar na luta. E isso meio que levou o resto de mim para lá. Mas depois que isso aconteceu, eu realmente comecei a ficar no vórtice com mais frequência, começou a ficar muito mágico. Abraham: bem, ficar no vórtice é desistir da luta, então você meio que englobou isso. Convidada: ok, ótimo. Eu estava ouvindo o áudio de uma mulher que queria se mover em direção a alguma coisa, uma das gravações de vocês, e criar dinheiro. Mas ela realmente não tinha algum interesse em particular. E vocês disseram, quando você vir o investimento certo, você saberá. E isto meio que ficou marcado em mim. E alguns dias depois, uma mulher veio até a minha casa vendendo assinatura de TV a cabo de porta em porta. E enquanto eu estava falando com ela, eu percebi que ela tinha lindos olhos e eu queria me conectar com ela. Mas eu não queria TV a cabo, então nós nos separamos e ela foi embora. Mas quando ela estava quase na calçada, ela virou e gritou para mim: você é uma Aber? E eu realmente não sabia o que ela estava querendo dizer, então eu caminhei até ela e disse: o quê? E ela disse: você segue os Abraham Hicks? E eu disse: sim. E ela disse: eu consegui ver nos seus olhos. Foi uma linda conexão. E alguns dias depois, ela mencionou um amigo dela que tinha um negócio de investimento criativo. E eu não tive a chance de ligar para ele, mas depois, alguns dias depois, eu e ele nos encontramos em uma reunião sobre como permanecer no vórtice e nós parecemos ser almas gêmeas de negócios. E então, a minha nova história é sobre criar este sucesso financeiro com diversão e paixão e co-criatividade e facilidade e, é claro, com pensamento focado. E eu me sinto muito alinhada com este sucesso em particular. Abraham: nós gostamos disso tudo e gostamos da nova história e iremos deixar você terminar a sua frase, mas apenas queremos inserir uma coisa aqui e que é adorável contar uma nova história e também é adorável fazer as pazes com o que está manifestado. E nós queremos continuar inserindo isso para você, porque você está onde está e onde você está é uma coisa importante. E quando você está fazendo as pazes com quem você é, isto então permite que a nova história evolua e se desenvolva mais confortavelmente. Mas, no fazer as pazes com onde você está, observe as coisas maravilhosas que você explicou que têm acontecido. Em outras palavras,
fazer as pazes com o que está manifestado e contar a nova história, e então contar a nova história sobre as coisas maravilhosas que estão acontecendo. Em outras palavras, isso se torna meio que um ciclo que se retroalimenta. Conseguiu entender o que estamos falando? E principalmente nós estamos dizendo isso tudo a você porque nós conseguimos sentir que você, assim como muitas pessoas, irá sobrecarregar isso. Convidada: sim, esta é a minha tendência. Abraham: você tornará isso grande demais. E se você conseguir suavemente aceitar que está aberto, que está se desdobrando, que você está seguindo o caminho, agora você pode apenas permitir que as forças universais façam o que elas fazem enquanto você se prepara para sentir aquelas emoções de inspiração. Porque veja, o que acontece é, quando você entra no vórtice, primeiramente você precisa sentir o seu caminho para entrar. É por isso que nós dizemos que é uma jornada emocional. Quando você se importa bastante sobre como se sente, de forma que você se fixa em coisas que fazem se sentir bem, para que você esteja no vórtice da maneira como disse que está e que frequentemente está. No vórtice, no vórtice, no vórtice. E então o vórtice começa a afetar as circunstâncias. E quando isso começa a acontecer, a sua tradução do vórtice se torna mais. Mas, primeiramente, você apenas assentiu, mas agora você começa a ter pensamentos, agora você começa a ter encontros. Técnicos da TV a cabo estão encontrando você na calçada, você tem uma coisa muito poderosa acontecendo aí. E o encontro com o parceiro de negócios, quando você diz que ele parece como a minha alma gêmea dos negócios, esta alma gêmea está se encontrando com a sua alma. Em outras palavras, é o seu alinhamento com o seu ser interior que você está sentindo, para o qual esta pessoa pode muito bem ser um catalisador e pode muito bem combinar vibracionalmente, mas é a sua harmonia em você que você está descrevendo aqui. E nós queremos que você sinta isso, porque depois que você chega lá, é como entre no vórtice, não importando a situação, e o vórtice afeta a manifestação. Entre no vórtice, não importando a situação, e então o vórtice afeta a manifestação. Mas muito em breve a manifestação passa a afetar o estar no vórtice e o vórtice afeta a manifestação e então a manifestação afeta o vórtice. Muito em breve você terá um ciclo acontecendo aqui se você não sobrecarregar isso. Você pode matar com o esforço, você pode matar isso pensando demais. Você não tem como matar o vórtice, o que estamos dizendo é que você pode desacelerar o momentum. Convidada: sim, essa definitivamente tem sido a tendência da minha vida, sim, trabalhar demais, obrigada. Abraham: nós interrompemos você, você estava em uma boa sequência de pensamento. Convidada: sim, isto é um pouco uma história velha, mas foi muito revelador para mim, sobre como eu usei escassez financeira e dívidas para limitar o meu desejo inato de me expandir e me tornar. Abraham: estas são boas palavras. Pense no quão perfeitas estas palavras são. Eu foquei no que eu não queria, o que estabeleceu resistências ao que eu queria. E você usou as palavras que as pessoas usam o tempo todo, mas coloque-as em termos da lei da atração, coloque-as em termos do vórtice. Eu simplesmente não consigo focar no oposto do que eu quero sem afetar negativamente o meu relacionamento com o meu vórtice, que é necessário para eu conseguir tudo o que eu quero. Convidada: eu acho que tem havido um medo, alguma coisa desconcertante ou não familiar sobre ser livre assim para fazer, ser, ter completamente qualquer coisa. Abraham: isto é porque você ainda não tem fé o bastante no vórtice, você ainda não confia, você não está confiando no processo, você tem apostado nas coisas ligadas ao esforço que você consegue controlar. E esta é a conversa que nós tivemos agora há pouco. Você pode realizar um grande feito através do esforço, e este esforço se torna familiar, e você começa a permitir que as coisas boas venham para você.
Porque se eu fizer isso, isso acontecerá. E se eu fizer aquilo, aquela outra coisa irá acontecer. Mas eu não quero realmente fazer isso. Então, se eu parar de fazer isso, o que acontecerá? Convidada, existe quase que um pequeno vazio que vai aí. Abraham, é porque você e quase todo mundo ainda estão contando com a manifestação ou contando com o próprio esforço para que comece a confiar no processo, mas com o tempo, que esforço você fez para se encontrar com uma pessoa que perguntou se você seguia Abraham? Convidada, eu apenas estava no vórtice. Abraham, como isso aconteceu? Como ela encontrou você? Você acha que ela pesquisou e apenas foi atrás daqueles... Você acha que ela pergunta isso para todas as pessoas? Convidada, ela nem ao menos tem um carro, ela surgiu do nada. Abraham, você acha que ela pergunta isso para todas as pessoas? Ou você pensa que foi um encontro vortexal? Convidada, com certeza foi. Abraham, então depois que estas coisas começam a acontecer, você começa a estar bem com o desconhecido e nós estamos gratos por você ter introduzido aquela palavra, porque medo do desconhecido, medo do que não lhe é familiar. Mas quando você tem fé ou confiança no vórtice, o que significa que você conhece a lei não é desconhecida, ela é tão consistente que fede. Ela não é desconhecida, não é desconhecida. As suas emoções não são desconhecidas. Você sabe quais pensamentos fazem você se sentir mal e quais pensamentos fazem com que se sinta bem, e isto não é desconhecido. As leis do universo não são desconhecidas. Esta obra não é desconhecida. Em outras palavras, quando você foca no que é familiar e você se lembra que isto sempre funciona, então quando você entra naquela consciência e então começa a pensar, bem, funcionou aqui e aqui e aqui e aqui. Então com o tempo o que é familiar fica chato e mundano, enquanto o que não é familiar se torna o seu playground. Porque não é o novo e o empolgante que você sempre quer? Você faz a mesma viagem de férias todo ano? Bem, eu não quero ir a um lugar que seja desconhecido, eu apenas quero fazer coisas que sejam familiares para mim. Portanto, nós sempre vamos ao mesmo lugar e fazemos as mesmas coisas com as mesmas pessoas e falamos sobre as mesmas coisas porque gostamos do que é habitual. E nós dizemos, não, vocês não gostam, você não gosta do habitual, você gosta do desconhecido, você quer o novo, você quer expansão, você quer crescimento, você quer liberdade, você não está procurando pelo habitual. Medo do que não lhe é familiar, medo do desconhecido, mas que coisa maluca, ninguém tem medo do desconhecido. Sabe do que você está com medo? Sabe o que é o medo? Medo é não se permitir ser tudo o que você pode ser, é o oposto disso. Medo do desconhecido é uma afirmação ridícula. Você nem sequer consegue medi-la em termos das leis do universo. Convidada, eu acho que quando eu parei de trabalhar, eu passei a criar por conta própria. E é muito lindo ser livre assim. Mas existe uma pequena parte de mim que era uma cuidadora e... Abraham, você não tem como ter trabalhado demais para receber tudo o que você merece. Não é possível você fazer isso. Não existem horas o bastante do dia e ninguém lhe pagará tanto dinheiro assim. Em outras palavras, você precisa confiar no universo. Você precisa permitir que o universo lhe provenha isso ou que o vórtice prepare isso para você e que você entregue isso para si mesma, sentindo o medo e reconhecendo o quão falso isso é e reconhecendo o que é. Sou eu pensando um pensamento oposto ao conhecimento que o meu vórtice possui. E conforme você faz isso, e faz isso, e faz isso, e faz isso, o vórtice irá preparar as coisas para você. As pessoas irão olhar para você e dizer, existe injustiça no universo. Aquela garota veio para o seminário no ano passado e foi chamada para a cadeira, e veio este ano e foi chamada para a cadeira. E não apenas ela foi chamada para a cadeira uma única vez, ela foi 2 vezes. Isto é injustiça. E nós dizemos, isto é a lei da atração, isto é vibração, isto é expectativa, isto é fé, isto é confiança, isto é o universo lhe entregando.
Convidada: eu estou muito empolgada sobre este empreendimento e me parece ter muita diversão e facilidade. Abraham: você disse esta aventura de negócios? Convidada: é. Abraham: qual a diferença entre um empreendimento e uma aventura de negócios? Convidada: bem, isto me parece diferente, porque deixar de lado a luta na qual estamos sempre trabalhando, o meu parceiro de negócios é muito ligado na lei da atração e nós estamos simplesmente permitindo que as coisas venham até nós. E eu quero realmente trabalhar nisso. E um dia que eu não esteja no vórtice, eu possa integrar muita brincadeira no trabalho ao invés de trabalhar todos os dias. Abraham: isto é apenas a ponta do iceberg, existe muito mais. Em outras palavras, isto é apenas mais um passo ao longo do caminho, ao longo do caminho, ao longo do caminho, e existe muito mais.